Agora a gente vai falar sobre algumas questões ligadas à coluna, à postura, viu, das crianças. Para isso eu recebo hoje aqui o fisioterapeuta Hirata. Boa tarde, Hirata, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Feliz ano novo, né? A todos. Que Feliz Deus nos ano abençoe novo. muito. Amém. Um 2024 maravilhoso para todo mundo. Vamos lá. Então, em relação à coluna, à postura, a primeira infância, Hirata, ela é, vamos chamar assim, de uma base? É isso? Exato, é quando está formando as estruturas, né, Patrícia? Está desenvolvendo as articulações, os músculos, tudo isso. Então, tudo que acontece nessa fase pode somar positivamente ou negativamente, né? Então, é uma fase muito importante, essa fase do crescimento ali, né, do desenvolvimento. Aí a gente já vai o quê? Já vai para uma polêmica. Né? Porque aqui no Vitrine Revista a gente também o quê? A gente gosta de uma polêmica. A polêmica de agora é o quê? O uso do andador. Ai, Patrícia, você vai entrar nesse assunto? Vamos entrar nesse assunto. Mocinho ou vilão, Hirata? Vilão, total. Vilão? Vilão total. Ah, meu Deus. Por quê? Porque assim, a criança ela tem vamos dizer assim, uma fisiologia, um processo normal de desenvolvimento, né, motor. Então ela senta, ela começa a engatinhar, daí ela começa a ficar em pé, sustentando o peso do próprio corpo, ela vai escorando nos móveis, começa a dar os primeiros passinhos, até que ela consegue andar sozinha por conta própria, né? Quando você usa o andador, por exemplo, você está pulando uma dessas etapas do desenvolvimento, porque assim, ela ainda não consegue sustentar o peso do corpo dela por conta própria, sozinha, e você já está estimulando ela a caminhar, a dar o passo. Né? Então você está pulando uma etapa dessa do desenvolvimento e isso é muito ruim, né? Porque você não está desenvolvendo a musculatura, a pressão ali nas articulações, tudo isso. Então é muito ruim. Sem contar, né, que assim, a posição do andador, ela favorece ali um varo de joelho, ela favorece o pé às vezes ficar um pouco mais varo também, alterações aqui no quadril, postura, tudo isso. E fora isso, ainda os riscos, né, do andador, porque daí é uma criança ali se empurrando, pode cair, pode bater em alguma coisa, pode derrubar alguma coisa em cima dela, então sem contar tudo isso, mas pensando em desenvolvimento motor, né, é um grande vilão e que, assim, recomendo que ninguém use nos seus filhos. E daí alguém que está assistindo agora nesse momento fala assim, Patrícia, lascou, porque meu filho tá no andador, entendeu? Ele tá correndo pra cá, pra lá, inclusive agora aqui na sala, olha aqui. O que eu faço agora que ele já tá usando esse andador? Tira ele e joga o andador fora. Mas daí eu consigo recuperar? Sim, assim, não é que você usou algumas vezes, que já aconteceu, mas assim, é comprovado isso, assim, que é um fator que pode trazer muitos malefícios, né? Então, se já aconteceu, então pare de usar o andador, procure um profissional, né, um fisioterapeuta que seja especializado nessa área aí da funcionalidade, ele vai fazer uma avaliação funcional ali das articulações, tudo, que ele vai te dizer se já trouxe algum problema ou não, mas pare de usar o quanto antes puder. Entendi. Aí agora que aquela que já vai fazer uma consulta, né, já no ar aqui, olha, a minha neném, 5 meses de idade, ela faz um movimento, Hirata, que é muito... Talvez você também em casa tenha uma neném, né, um neném que tá passando por isso. De querer muito assim, ó, ela tá deitada, ela quer levantar assim, ó. Entendeu? Mas a bichinha não tem sustentação, mas ela quer levantar. Toda hora ela tá forçando pra levantar. Posso deixar esse levantar ou não? Tem que falar, não, porque me falaram assim, não, ela tem que ficar mais de bruço. Não sei o que, tem que fortalecer mais de bruço. Mas Não, Patrícia, assim, quando a criança está em desenvolvimento, isso varia um pouco, existem alguns padrões, vamos dizer assim, mas existe aqueles que andam mais cedo, outros andam um pouco mais tarde, uns falam mais cedo, outros mais tarde. Sim. Isso é dentro de uma normalidade ali, assim, né? Mas se tá partindo dela isso, né? Ela tá fazendo isso, não tem problema nenhum, né? Ela tá desenvolvendo, isso vai ajudar ela a desenvolver a musculatura do abdômen, né? Então, assim, isso não tem malefício nenhum, tá? O que é interessante, né, nessa fase é estimular mesmo, ela rolar, pegar um brinquedinho aqui, leva pra lá, tudo que ela fizer que for fisiológico, que for natural, né, não tem problema nenhum, só venha a somar. Diferente do andador. O andador é uma coisa externa que você está colocando ali para ela fazer um movimento que sozinha ela não faria. Entendi. Né? Então, entende a diferença, né? Agora, o que é fisiológico, está partindo dela, não tem problema nenhum, tá? Só venha a somar. E as crianças, por exemplo, que sentam naquela posição que a gente chama posição W, sabe? Com as perninhas atrás, assim? Talvez você, na sua infância, fez isso também. Eu fiz isso na minha infância. A mãe contava, Patrícia, só sentava com as perninhas para trás, assim. Essa posição W, conta para nós. Isso é péssimo também, oh, meu Patrícia. Deus. Assim, sentar em W traz muitos malefícios e não traz benefício nenhum, né? Então, assim, é péssimo, né? Por quê? Porque
para começar, você está numa posição antifisiológica, né? Você coloca roda o quadril aqui e fica a perninha para trás, então o desenvolvimento da sua articulação do quadril pode ter problemas, né? Favorece um valgo de joelho, seu joelho, sabe aquele joelhinho que fica para dentro, assim, em X, né? Favorece isso, porque você está com a perninha forçando para fora, o pé também aqui caindo para dentro, que depois se pode se transformar numa pisada pronada, por exemplo. Então, fora a parte postural mesmo, né? Porque quando você senta em W, dificilmente é antifisiológico, é impossível, né? Você conseguir sentar em W e você manter a postura reta, né? Porque você faz isso aqui, você tem que perder para frente, senão não dá. Né? Então você vai afetar o desenvolvimento da coluna, o desenvolvimento lombar, torácico, cervical, né? Então você altera todo o seu desenvolvimento postural quando você senta em W. Então sentar em W é péssimo, eu sempre recomendo assim, né, os pacientes que vêm e tal. Assim, é aquela coisa, porque isso acaba para a criança se tornando uma coisa meio natural, né? Sim. Ela nem percebe que ela tá lá e ela senta daquele jeito, e tá às vezes o brincando adulto ali. acha bonitinho e reforça aquela, né? Isso, então isso é péssimo. O que eu sempre oriento assim, é uma coisa que tem que ser pela repetição. Então, se o seu filho senta assim, né? Então você observe, toda vez que você vê, você vai lá e corrija, peça para ele mudar e tal. Se precisar fazer isso 150 vezes por dia, faça, né? Até que o seu filho acostume a não sentar, e mesmo que não acostume, você fique lá quanto tempo for preciso, não deixando, porque isso realmente é muito ruim. Que eu falei, ele não traz benefício nenhum e traz um monte de malefício. Então, né, pra quê, não né? tem porquê. Aí você falou ali a questão do pezinho, né? Que às vezes fica com a pisada pra dentro, enfim e tal. Quais são os problemas que a gente tem relacionados ao pezinho da criança, então? Então, Patrícia, isso é um ponto bem interessante, porque a gente pega muito assim, lá antigamente, alguns anos atrás, costumava, né, os pais às vezes observavam nos filhos, iam no médico e tal, mas falavam, não, mas isso aqui é tudo normal, tem que esperar os 5, 6 anos de idade, que é quando termina a formação óssea do arco plantar, sabe aquela curvinha que a gente tem no pé. Isso é realidade, né? Tipo assim, o arco realmente termina o desenvolvimento, a formação óssea dele lá por 5, 6 anos. Só que tem muita criança que ela tem essa pisadinha para dentro aqui e que não é o problema no arco, o problema está na articulação do tornozelo, sabe? Quando o problema é na articulação do tornozelo, com o tempo isso vai gerar um desabamento desse arco também. Que esse arco, né, para o pessoal entender, ele é fundamental para a nossa pisada, né? O arco ele funciona como um propulsor, como se fosse uma mola. Ele, quando você caminha, ele abaixa e ele te ajuda a impulsionar para trocar o passo. Né? Então o arco é muito importante. Então, ainda hoje eu pego muitos casos de mães que vêm, a criança com 7, 8 anos, mas eu fui, né, e falou que eu tinha que esperar 5, 6 anos. Depende do caso, por isso que é bom procurar um bom profissional, assim, que saiba orientar bem, porque tem casos de criança, por exemplo, que a gente intervém com palmilha para corrigir essa pronação do calcâneo com 2 anos e meio, 3 anos de idade. Porque a palmilha, nesse caso, né, o tratamento é palmilha, não tem outra coisa, você coloca uma palmilha é tipo uma árvorezinha, sabe quando você planta uma árvorezinha, ela está crescendo torta? Você coloca uma haste, isso, quando ela é novinha, e amarra lá. Daí ela cresceu. Depois que ela cresceu e se formou, você pode tirar fora que tudo bem. Agora, se ela crescer torta, depois você não consegue mais desentortar ela, né? Então é assim que funciona no pé. Então quanto mais cedo a gente conseguir pegar e intervir, melhor são os resultados. Isso vai impactar no futuro, na vida dela inteira depois, né? Porque senão ela pode ficar com essa pisadinha tortinha e daí vai cada vez... Aí isso vai impactar no joelho, vai impactar no quadril, toda aquela cadeia ascendente, né? E que pode trazer grandes problemas no futuro. Na ponta do pé, já viram as criancinhas que às vezes andam assim na pontinha do pé, assim, tipo bailarina, sempre? Isso, também não é positivo isso, também é ruim, tanto para o desenvolvimento dos ossos, das articulações do pé, quanto muscular, né, panturrilha, tudo isso, quanto postural, né, você anda no pé, a tendência de gravidade fica mais para frente, então vai trazer um monte de alterações ali na postura. E voltando, reforçando aquilo que nós dissemos antes, né, quando é criança, se você desenvolve toda a sua infância andando na ponta do pé ou pisando para dentro, tudo isso, você vai se formar o seu corpo daquela forma. Depois, quando você tiver 17, 18 anos que acabar o seu crescimento, a gente consegue até ajudar, tentar intervir para melhorar isso, mas não é como numa criança. Na criança a gente consegue moldar esse crescimento e fazer com que as articulações e tal se desenvolvam o mais próximo possível da normalidade. Entendi. Isso é importante, eu vou dar uma simplificando até. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes com 15, 14, 16 anos que treinam, são atletas de alto nível já e treinam e tal. E eu tenho caso de paciente, por exemplo, que já tem uma hérnia de disco, que já tem um problema no pé ali, que você vê que ele vai sempre ter uma limitação por causa daquilo. Ele vai sempre ter uma suscetibilidade maior a se lesionar
por causa daquilo. E aquilo é uma coisa que talvez, se tivesse pego ele lá novinho, a gente conseguiria ter moldado, ele não teria essa limitação. Então, às vezes, a gente não se preocupa muito. Criança me pega muito, se eu vejo assim, eu tenho vontade de ir lá e falar, porque assim, eu sei que aquilo pode impactar, né? Imagina, na sua vida toda, depois, às vezes, te limitar lá na frente, uma coisa que às vezes passa batido agora. Né? Então, é muito importante ter esse cuidado, principalmente quando é criança. Assim. Ou seja, os pais têm que ficar muito atentos aos sinais, né? Aos sinais, por exemplo, a criança começou a sentar naquela posição do W, já ficar mais atento. Tô vendo que tá com a pisada e tal. Quanto mais cedo levar para um profissional, para um fisioterapeuta, melhor. É isso, Hirata? Isso, exatamente. Daí assim, a gente tem uma coisa aí, porque existe o ortopedista, o médico e tem o fisioterapeuta. Qual a diferença, né? O ortopedista é interessante, porque as pessoas levam no médico e tal. O médico, ele tem um olhar mais analítico, né? Então ele vai olhar a estrutura. Você leva ele para ver o pé, ele vai ver o pé, vai fazer um exame, talvez, vai olhar e falar, estruturalmente está tudo bem e tal, né? Mas existe o outro lado, que é o lado da funcionalidade, que é como aquela estrutura está funcionando, quando você fica em pé, quando você caminha, quando você levanta, né? Isso é um fisioterapeuta que avalia. Um fisioterapeuta, lógico, que tem uma especialidade nessa área e tal. Posturologia, tudo isso, ele vai avaliar essa funcionalidade. Então, ele não vai olhar só o seu pé, né? Ele vai olhar o pé, ele vai olhar o joelho, ele vai olhar como é que está o movimento, né? Então, é por isso que é sempre importante ter essa combinação de profissionais aí, né? Trabalhar sempre em conjunto. Tanto o médico, é importante a visão dele, né? A avaliação dele, como também é importante a avaliação do fisioterapeuta. São avaliações diferentes. As pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Então, é importante salientar isso aí. São coisas diferentes, né? Entendi, mas que todos levam o quê? Para o bem da criança, mas tem que ter essa atenção especial. E tudo que acontece ali nessa primeira infância vai refletir lá na frente. Então, quanto mais cedo você ter esse olhar para isso, melhor. É isso, né, Hirata? Perfeito, é isso aí. Perfeito. Passa seu Instagram pro pessoal te seguir também. Rafael P. Hirata, P de pato, Rafael P. Hirata. É isso aí. Segue a gente lá. Precisando de tiver alguma dúvida, alguma coisa a mais também, pode entrar conosco lá, que temos o maior prazer em ajudar.